Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa sériezinha, né, analisando o livro do profeta Isaías. Deixa eu só fazer uma errata antes de começar o vídeo, que no vídeo anterior eu li uma palavra errada, que era agoreiro, eu li açougueiro, tá? É que eu não enxergo muito bem, então às vezes eu me atrapalho com as palavras, mas não afeta o conteúdo do resto do vídeo, tá? E é até bom que a gente vai ver essa palavra aqui de novo, tá? Nesse vídeo aqui de Isaías, que também tem a ver com esse vídeo aqui, tá bom? Quem puder já dar um like no vídeo, que já vai estar ajudando. Eu sei que é chato sempre ter que estar pedindo, mas o YouTube tem essas frescuras agora, né? Então vamos lá, o capítulo 3 de Isaías. Lembrando que aqui nesse vídeo eu vou pular alguns capítulos, tá? Porque alguns capítulos são só poéticos, né? Oráculos contra Judá e Jerusalém, etc. Então é meio irrelevante, tá bom? Essa sériezinha assim que eu faço, geralmente eu tô pegando só os pontos mais interessantes. É o que eu chamo de análise crítica. Então vamos lá. Aqui diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Então aqui a gente já vê que o profeta, né, ele é focado só no reino do sul, né, que é Jerusalém, que era a capital de Judá. E aqui ele está lançando um oráculo contra esse reino. Ele está falando que Deus vai tirar o sustento e o apoio daquele povo. A todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. Então quer dizer que eles iam ficar sem pão e sem água. Aí Deus ia tirar também o homem poderoso, o homem de guerra, Deus ia tirar o juiz, Deus ia tirar o profeta, Deus ia tirar o adivinho e Deus ia tirar o ancião. Aqui profeta é Navi, tá, em hebraico. E adivinho aqui é Kessem, em hebraico, tá? Eu fui olhar as palavrinhas só para não ter equívoco dessa vez. E o que acontece? Essas coisas que o profeta está falando que Deus vai tirar do meio do povo, eram coisas que eram boas para o povo. Que nem, por exemplo, um juiz é bom para um povo, que um juiz julga um povo. Um homem de guerra é bom para o povo, que um homem de guerra protege o povo, e assim por diante. O ancião era bom para o povo, porque o ancião dava bons conselhos para o povo. O profeta trazia a palavra do Senhor para o povo. Agora, e o adivinho? Porque o adivinho aqui está no mesmo grupo aqui, ó. O adivinho, Isaías 3:2. Então, se Deus está falando aqui que vai tirar também o adivinho, quer dizer que até esse momento o adivinho fazia parte de um membro do povo que era igual um ancião, um juiz, um soldado, era alguém importante no meio do povo. Só que o problema é o seguinte: em outros livros da Bíblia, principalmente na lei, Deus condena o adivinho. Aqui, por exemplo, em Deuteronômio 18:10 é a mesma palavra. Aqui, ó: em ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, agora vi certo aqui, agoreiro, e nem feiticeiro. Então Deus abominou essas coisas: adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, enfim. Só que aqui não. Aqui em Isaías dá a impressão que era uma coisa que era comum e até presente para o povo. E aí, como é que fica? É por isso que eu falei que as pessoas que não estudam a Bíblia, né, só pega tudo como literal, elas vão entrar nessas contradições, porque fica óbvio pra gente que esses livros da Torá, eles são posteriores aos profetas, exceto alguns trechos, tá, pessoal? Mas aí seria um trabalho de crítica textual muito grande, mas só para citar que alguns trechos já vinham antes, mas a boa parte da Torá é pós os profetas. Porque senão fica estranho aqui, ó, que ele fala que Deus vai tirar o profeta e o adivinho, como se o adivinho fosse algo bom que nem um profeta, por exemplo, no mesmo grau de equivalência. Só que aqui em outros livros da Bíblia Deus condena o adivinho. Então fica meio estranho. Aí aqui Deus está julgando as mulheres, né, que eu acho que pela altivez, as mulheres ali de Judá. E eu achei curioso, né, que aqui a gente tem um retrato de uma época, né, do que tinha na época do autor do livro. Então aqui diz assim, ó: naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas, adornos em forma de lua. O que será que é um adorno em forma de lua, né? E é curioso isso aqui. Eu acho que é tipo um brinco. Os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas. Então as mulheres deviam usar algum tipo de ornamento nas pernas. Os cintos, as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis. E aqui me chamou a atenção, né, as joias do nariz. Eu fui até olhar ali no hebraico para ver se não era um erro de tradução. Realmente aqui é um tipo de anel no nariz. É como se fosse um piercing na época. Meio curioso isso, né, que naquela época já tinha um negócio assim desse tipo. Então chamou a atenção. Os vestidos de festa, os mantos, chales, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. Aí ele continua dizendo: e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de escrepadura de cabelos, calvície. Isso aqui me chamou a atenção, né? Porque aqui parece que ele está se voltando para os homens, né? Que dá a entender que em vez de ter um cabelo farto, seria calvo.
Pode ser para as mulheres também, né? Pode ser um oráculo contra a vaidade. Ou pode ser também meramente metafórico. E em lugar de veste luxuosa, pano de saco. E queimadura em lugar de formosura. Esse versículo aqui de Isaías eu gosto, entendeu? Eu acho ele muito inteligente. E vale para a reflexão das pessoas. Entendedores entenderão. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Entendedores entenderão. Mas já que no capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão que se assemelha muito com a visão de Ezequiel, que ele fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então aqui você vê que o texto muda de estilo, né, literário, dos outros capítulos que a gente estava vendo. O autor já se coloca em primeira pessoa e ele narra uma visão que ele estava vendo. Então dá a impressão que esses trechos de Isaías não são do mesmo autor. Mas enfim. E a cauda do seu manto enchia o templo. Então, como ele menciona aqui o templo, essa visão que ele teve, dá a impressão que é uma visão acerca do templo de Jerusalém. Até porque muitos profetas eles tinham visões em sonhos. Nós já falamos aqui em outros vídeos, tá? Então, como ele menciona aqui o templo, dá a impressão que ele estava vendo a glória de Deus enchendo o templo. Logo depois que o rei Uzias morreu. Serafins, eu já expliquei esse termo aqui também, tá? Serafins são abrasadores, né? Estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Asa geralmente é uma metáfora, tá? Uma linguagem poética para velocidade. Com as 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então aqui pode ser só uma linguagem metafórica nessa visão do profeta. Ela é semelhante com a visão de Ezequiel, que Ezequiel disse coisas parecidas. Ó. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que os cobriam de outro lado. Aí aqui ele fala assim, ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Essa é uma expressão, tá, pessoal, apenas, tá, que dá a entender que o profeta deveria ter pecados ou coisas do tipo, mas é só uma expressão confusa. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui, ó, que nem o povo também era um povo pecador. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então a gente está vendo aqui no Velho Testamento uma expiação de pecado, sem sangue, sem sacrifício, sem nada daquilo, sem Jesus, apenas um ritual profético, tá bom? Lembrando que aqui tudo é dentro de uma visão do profeta Isaías, tá? Não é literal. Se a gente for tomar essas passagens como literal, nós vamos ter alguns problemas. E por fim ele diz assim, ó, engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então o que Deus está dizendo aqui? Queria mandar o profeta Isaías pregar para o povo, mas o povo não ia ouvir, não ia entender, justamente para quê? Para eles não se converterem e não serem sarados. Então dentro do que está dizendo o texto, era da vontade do próprio Deus castigar o povo. Ou seja, qual é a lógica então de mandar um profeta, se o objetivo é que o profeta não fosse ouvido? Era mais fácil Deus castigar direto, sem nenhum profeta, sem intermediário, nem nada. Então não faz muito sentido isso, fica uma coisa bem confusa. É o mesmo que eu mandar, por exemplo, um bombeiro resgatar uma criança que está se afogando, aí chega lá e fala pro bombeiro, ó, não faz nada, deixa ela morrer. Não dá a mão, não joga boia, não faz nada, deixa a criança morrer afogada. Então para que eu vou mandar o bombeiro se o meu objetivo é matar a criança? No exemplo hipotético, tá, pessoal? É a mesma coisa aqui. Qual é o objetivo de Deus mandar um profeta se eles não era para eles ouvirem nem entenderem? Aí ele pergunta, então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam dissoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Ou seja, esse era o objetivo de Deus, que eles fossem assolados, dessolados e destruídos. Então para que mandar um profeta? Se alguém souber, comenta aí nos comentários, tá bom? Então tá aí, pessoal, quem puder dar um like no vídeo, tá? É só mais um videozinho aqui de Isaías. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos. Quai, seu app de vídeos curtos.